Lago Ness, Escócia. Eu disse para minha amiga que existe um monstro no Lago Ness e que era um animal absolutamente enorme, enorme. Esse enorme pescoço preto apareceu de repente, com uns 2 ou 2,5 metros de comprimento, se movendo devagar assim, sem corcovas visíveis, mas deu para ver claramente por uns 15 segundos antes de desaparecer. Bem, então, claro, quando contamos para as pessoas sobre isso, ninguém acreditou na gente na época. Disseram, vocês viram um kelp d'água ou algo assim e ficaram tirando sarro. Não acreditaram. Sabíamos o que vimos. Foi assustador. A cordilheira do Himalaia, Ásia. Vi o abominável Homem das Neves na encosta oeste a cerca de 100 metros. O noroeste do Pacífico, nos Estados Unidos. Eu senti algo me encarando ou uma sensação de estar sendo observada. E eu me virei e foi aí que vi o pé grande. Eu fiquei apavorada. Bem, eu fiquei em choque. Foi totalmente inesperado. E a única conclusão que consegui tirar disso é que era um gorila. E vimos esse animal peludo atravessando a estrada sobre as patas traseiras. E eu não posso te dizer com certeza o que era. Mas eu acredito que era o pé grande. Os monstros vivem entre nós ou são apenas aparições que caminham na paisagem da nossa mente? Eles são assuntos para zoólogos ou psicólogos? Algumas pessoas querem acreditar na existência de monstros porque eles tornam o mundo mais colorido e emocionante. Quando crianças, vivemos em um mundo de fantasia e criamos todo tipo de seres imaginários. Mas à medida que amadurecemos, somos ensinados a ser menos crédulos e a acreditar apenas naquilo que pode ser provado que existe. A maioria de nós consegue abrir mão de suas criaturas imaginárias, mas algumas pessoas não conseguem. Elas criam monstros como válvula de escape para seus medos internos. Ao transformar esses medos sem nome em criaturas estranhas, eles os externalizam e facilitam enfrentá-los. O homem sempre foi rápido em acreditar em monstros. São crenças nascidas do desconhecido, alimentadas pelo inexplicável, crenças difíceis de refutar. Alguns monstros, porém, tiveram base em fatos. Durante séculos, o homem ocidental ouviu rumores de uma criatura lendária, metade homem, metade monstro, que vagava pelas selvas da África. Só no final do século XIX a ciência alcançou o lendário monstro, chamando-o de gorila. Novas espécies são descobertas anualmente, como o dragão de Komodo em 1912 e o okapi em 1900. Ainda há criaturas consideradas mitos. Mitos fazem parte do folclore universal, pois os seres humanos buscam explicar uma prática ou uma crença. O Smithsonian está preocupado em estudar a verdade e busca explicar crenças, assim como preservar objetos associados a elas. Mitos sobre criaturas estranhas parecem exercer uma fascinação interminável sobre o público. Milhares de perguntas foram direcionadas ao Smithsonian, perguntando sobre a possível existência de várias criaturas, incluindo o monstro do Lago Ness, o pé grande e o abominável Homem das Neves. Nos últimos 10 anos, mais de 300 avistamentos do pé grande foram registrados nos Estados Unidos. Só em 1973 houve 33 relatos de avistamentos. Este ano, 9. Chamado de Momo no Missouri, monstro folclórico no Arkansas, macaco fedorento na Flórida, Sasquatch no Canadá. Dizem que o monstro gigante migrou para cá pela ponte de terra do Estreito de Bering, que antigamente conectava o Alasca à Ásia. Um parente do pé grande foi relatado no Cáucaso russo, onde é chamado de almista. Outro parente, dizem, está no Himalaia. Nas montanhas mais altas do mundo, ele é chamado de abominável Homem das Neves, ou Yeti. Em Katmandu, no Nepal, perto do famoso Monte Everest, o estudioso de sânscrito Yogi Narahari Nath conta sobre seu encontro com a criatura. Vi um Yeti durante uma caminhada com 60 pessoas no oeste do Himalaia. Eu estava a 100 metros à frente dos meus amigos quando vi uma criatura preta de aparência feia
andando como um homem. Era peluda e nua e se movia rápido. A cultura e a religião do povo das montanhas do Tibete e do Nepal, os Sherpas, estão repletas de histórias e danças de demônios. Algumas são sobre o abominável Homem das Neves. O Yeti é considerado um espírito maligno que deve ser temido. Para alguns é considerado fatal até mesmo olhar para um Yeti. Presente nas montanhas há séculos, o Homem das Neves só ganhou fama no Ocidente no fim do século XIX, quando alpinistas britânicos buscaram conquistar o Everest. Exploradores de cabeça fria voltaram com histórias do misterioso Yeti, histórias de pegadas estranhas deixadas na neve. Mas só em 1951, quando o experiente alpinista Eric Shipton descobriu um novo desfiladeiro a 19 mil pés, que evidências concretas foram coletadas. Eric Shipton, parado onde nenhum homem jamais esteve antes, tirou essas fotografias de pegadas gigantes parecidas com as de um homem. Cético sobre o Yeti, Eric Shipton, que agora se recupera de um problema nas costas em Londres, recorda aquele dia. É uma sensação estranha por dentro. Eu já tinha visto essas pegadas antes, mas até então eu sempre fui um pouco agnóstico sobre toda essa questão. Mas ver essas pegadas tão absolutamente frescas e nítidas, bem, parecia não haver dúvida nenhuma sobre isso. E foi isso que realmente me deu uma sensação muito estranha de que ali estávamos na presença de algo totalmente desconhecido. O que as pegadas mostram são os rastros de um animal que se move sobre 2 pés por longas distâncias. Apenas o homem é conhecido por fazer isso. Além disso, as pegadas, maiores do que as dos macacos, não mostram marcas de garras normalmente associadas aos ursos. Evidências gerais foram coletadas em 1953. Enquanto liderava a expedição de Hillary, a primeira a chegar ao topo do Everest, Lord John Hunt disse que ouviu o Yeti. Isso ocorreu na expedição de 1953, enquanto fazíamos treinamentos nas montanhas a leste do Everest. E eu mesmo, com alguns dos meus companheiros e Sherpas, estávamos acampando ao lado de uma geleira atrás de uma montanha chamada Armadablung. Era a geleira Armadablung e estava a cerca de 18 mil pés de altitude. E uma noite, naquele acampamento, ouvi distintamente o que me pareceu ser um chamado ou grito agudo vindo do outro lado da geleira. Fiquei me perguntando o que era, e os Sherpas que estavam conosco foram unânimes em dizer que aquilo era um Yeti. Acho que o som mais parecido é o som feito pelo Hayden, que realmente tem um grito agudo. Quase nunca visto por ocidentais, o Yeti teria sido avistado uma vez por Né, a Tombase de Atenas, Grécia. Durante uma expedição ao Everest em 1925, aqui, a partir de suas descrições, está uma recriação do que Tombasi disse ter visto em uma clareira a 300 metros de distância. Uma criatura escura e peluda, parecida com um homem, cavando raízes com um graveto. Visto como elo perdido, criatura inalterada desde a Era do Gelo e possível ancestral do homem de Neandertal, o abominável Homem das Neves virou alvo de grandes expedições. Ano após ano, equipes da Inglaterra, França, América e Japão vasculharam as montanhas em busca de provas de que o abominável Homem das Neves realmente existia. Antropólogos e naturalistas se juntaram à busca, procurando em vão por ossos ou uma carcaça, por algo físico para levar de volta ao mundo ocidental de céticos. Entre as descobertas deles em 1958 estava esta caverna, tida como covil do Yeti. E
em 1961 o que diziam ser o couro de um Yeti. Até sua suposta mão mumificada. E o que diziam ser o couro de um couro cabeludo de Yeti. Esses artefatos e relatos de testemunhas convenceram muitos viajantes do Himalaia de que o abominável Homem das Neves existia. No entanto, o líder de uma das expedições não concorda. Sir Edmund Hillary, o primeiro homem a chegar ao topo do Everest, liderou uma expedição em 1960 para procurar o abominável Homem das Neves. Após analisar as pegadas misteriosas na neve, ele afirma que são de animais conhecidos. As pegadas, segundo ele, mudam de forma e aumentam de tamanho à medida que derretem e congelam novamente. Ele trouxe os supostos artefatos do Yeti de volta para a Inglaterra para exame. O couro cabeludo era de antílope e a pele de urso. Acredito que muitos dos avistamentos, talvez, do abominável Homem das Neves, vieram de pessoas que viram esse animal muito raro, o urso azul tibetano. Uma razão para dizer isso é que conseguimos algumas peles do urso azul. E ao vê-las, os Sherpas imediatamente diziam, Yeti, Yeti, porque todas as marcas no peito e na criatura batiam com as histórias que nos contavam sobre como era o Yeti. Na Smithsonian, o secretário S. Dillon Ripley, ornitólogo e viajante dos Himalaias, concorda. Estou convencido de que é possível nas montanhas que certas coisas escapem das pessoas por gerações. Há várias aves que ainda estou procurando e espero encontrar antes de terminar minha carreira. Também estou convencido de que esse tipo de espaço vasto lá no alto realmente tem um efeito nas pessoas. Na primeira viagem que fiz ao Himalaia Ocidental, quando tinha 13 anos, fiquei totalmente consciente da sensibilidade dos tibetanos que viviam lá em relação ao mito, à lenda e ao folclore. É bem possível que, ao passar por uma montanha onde há um desfiladeiro estreito, uma pedra role silenciosamente, quase acertando sua cabeça, mal evitando você, por assim dizer. É bem possível acreditar que alguém, algum gênio maligno, acabou de rolar aquela pedra montanha abaixo. Se você projeta esse tipo de coisa imaginária, esse episódio em que uma pedra de verdade quase te acerta a uma altitude de 13, 14, 17, 18, 20 mil pés, seja qual for, você pode perceber facilmente que é uma questão de mentalidade, imaginação e a possibilidade de que você mesmo pode ser iludido. Ainda assim, relatos sobre o possível abominável Homem das Neves continuam surgindo. Em julho de 1974, uma garota Sherpa, Lakpadoma, afirmou que foi atacada pelo Homem das Neves. Nos últimos anos, porém, uma busca por uma criatura semelhante começou em outro lugar da América, onde dizem que o gigante migrou pela antiga ponte de terra do Estreito de Bering. Em Dallas, Oregon, foi inaugurado o primeiro centro para coletar dados sobre o suposto monstro, o Yeti americano, chamado Pé Grande. O que foi? Você achou que viu ou ouviu algo? Ok, parecia um homem? Ele andava ereto? Ok, qual o tamanho que você acha que tinha? Antes de vir para cá, Peter Byrne, da Irlanda, passou 16 anos no Himalaia, procurando o equivalente asiático do Pé Grande. Eu decidi deixar o Himalaia e vir para cá para entrar na investigação e busca pelo Pé Grande, porque senti que havia mais chance de chegar a uma conclusão nesta área, neste país. Aqui temos vantagens ausentes nas buscas no Himalaia, como um sistema de estradas que permite acesso ao interior. Existem meios como telefone e rádio. No Alto Himalaia não tínhamos nada disso. O terreno era extremamente difícil. Acho que poderíamos ter continuado lá por anos e anos. Aqui, apesar de já terem se passado 3 anos e meio, acredito que em breve chegaremos a uma conclusão. Primeiramente encontrado no folclore indígena, o Pé Grande se tornou uma lenda americana.
Agora, alguns querem provar que a lenda é real. Será que uma criatura selvagem, gigante e parecida com um homem, chamada Pé Grande, vaga pelas florestas americanas? Será que uma população considerável de criaturas com 2,5 metros de altura e 250 quilos poderia existir à beira de uma sociedade industrializada? Os cientistas americanos dizem enfaticamente que não. Eu não me importo com o que as outras pessoas pensam. Eu vi o Pé Grande há 10 anos. Eu estava com outros 11 escoteiros na época. E nós estávamos acampando a 18 milhas ao sul de Butte, na Floresta Nacional Deer Lodge. Nós tínhamos caminhado cerca de 5 milhas floresta adentro até lá. Ainda não terminou a outra mina. Esta dramatização mostra o que Dan Mullockney e 2 amigos dizem ter visto. Foi depois de um longo dia de caminhada e uma longa noite contando histórias misteriosas ao redor da fogueira. Para os mais impressionáveis, o sono demorou a chegar e durou pouco. Seja lá o que fosse na floresta, o amigo de Dan foi o primeiro a perceber. O primeiro a ouvir. O que aconteceu? Dan e outro garoto afirmam que também viram o gigante peludo parecido com um homem. Alguns duvidaram da história, mas Dan tinha certeza. Eu não sei. Levou algumas horas para a gente conseguir voltar a dormir. E quando a gente acordou na manhã seguinte, subimos até a crista onde vimos a cabeça do Pé Grande. E quando chegamos lá em cima, encontramos várias pegadas, as maiores pegadas que já vi na vida. E elas se parecem mais ou menos com isso. Exemplo A, as pegadas. Milhares inicialmente observadas e depois preservadas em gesso. Pegadas parecidas com as humanas, algumas medindo 45 centímetros de comprimento por 18 de largura. Pegadas de um gigante. Na área onde a maioria dessas pegadas foi encontrada, uma expedição financiada por particulares e patrocinada pela National Wildlife Federation espera fotografar um pé grande vivo ou produzir evidências de um morto. Sob a direção de Roberto Morgan, de Miami, Flórida, o grupo já afirmou ter descoberto pegadas adicionais no Oregon e em Washington. Eles creem que mais de 200 criaturas pé grande vivem nas áreas selvagens inexploradas do noroeste do Pacífico. A expedição tentou antecipar os movimentos da criatura, percorrendo as estradas e mantendo um olhar atento para qualquer evidência de sua passagem. Por acreditarem que o pé grande é noturno, estão prontos para adentrar a escuridão com dispositivos de amplificação de luz. A Morgan, ex-especialista em informática do governo, só passou a perseguir o pé grande após avistá-lo, segundo ele, em 1957. De repente, isso atravessou os arbustos. Não contornou, simplesmente foi. Eu vi o rastro, ele abriu o caminho ali e se afastou em um ângulo. Eu estava na beira de um desfiladeiro. E em um ponto que estimei estar a uns 40 metros de mim, ele entrou numa abertura, uma clareira nos arbustos. E
que eu vi foi o gorila com aparência mais humana, na minha opinião, que eu já tinha visto. Em sua busca por evidências, os caçadores de monstros devem sempre estar atentos aos falsificadores, como Ray Pickens de Chehalis, Washington. Entre 1971 e outros 6 anos, Ray Pickens caminhou pela natureza usando pegadas falsas do pé grande. O objetivo dele não era enganar cientistas, mas sim caçadores de monstros. Ele explica o motivo. Estávamos no Café Arden tomando café quando 2 cavalheiros entraram e começaram a nos perguntar sobre o pé grande. Dissemos que, bem, não acreditávamos nisso. Um dos cavalheiros disse: "Vocês caipiras de Arden provavelmente não acreditariam." E eu me virei para o meu amigo, cujo nome é Harvey, e eu disse: "Harvey, nós somos caipiras. O que vamos fazer a respeito disso?" Ele perguntou o que faríamos. Respondi que mostraríamos a ele quem são os caipiras. Fui para casa e fiz bolos. E quando o dia seguinte acabou, já tinham 700, 800 pessoas olhando as pegadas, gente de todo o país. Há várias pegadas que eu vi que são falsas, e isso pode ser feito. Por outro lado, algumas mostram características que acredito não poderiam ser falsificadas. Esta pegada é um exemplo. Neste molde, eu desenhei as reconstruções aproximadas dos ossos. Este é um indivíduo aleijado, onde algumas saliências se estenderam entre ossos adjacentes na borda externa do pé. Se fosse um pé humano, as saliências estariam mais atrás, mas aqui estão avançadas, deixando o calcanhar mais longo e a frente do pé mais curta. Isso é exatamente o que é necessário para um pé que vai carregar talvez um corpo de 360 quilos. Não acredito que um falsificador pensaria nisso. Descobriria e ajustaria sua pegada assim. Uma pegada falsa é apenas uma versão ampliada ou cópia maior de um pé humano. Aqui, em imagens reais do que dizem ser um pé grande de verdade, está uma criatura semelhante ao gigante de pé torto do Dr. Krantz. Filmado por Ivan Marks no final de 1969 em Boasburg, Washington, o filme foi denunciado como falso por alguns caçadores de monstros. Aqui está mais um filme de um suposto pé grande, também feito por Marks no Alasca em 1973. Marks, um caçador e produtor de filmes sobre a natureza, insiste em sua autenticidade. Independentemente do que os filmes de Marks mostrem, o principal indício da possível existência do pé grande ainda são os relatos de testemunhas oculares. O ex-xerife Oliver Potter. Como disse, nasci nas florestas das montanhas Cascade e conheço os animais daqui. Isso era algo diferente de tudo que eu já tinha visto antes. Criatura grande, com cerca de 2,20 a 2,40 metros de altura. Era cinza escuro, quase preto. E quando se afastou de mim, vi suas costas andando como um homem andaria sobre as patas traseiras. Ele se movia quase como um homem. Tinha cerca de 1,80 a 2 metros de altura e cor marrom escura, quase preta. Não vi o rosto dele porque ele fugia de mim atravessando a estrada. Na verdade, eu e ela vimos ele sumir na floresta. Como disse, nasci e cresci aqui. Ursos não andam tanto tempo nas patas traseiras. Havia 4 de nós no carro quando fui o primeiro a avistar. Paramos na rodovia e recuamos para ter uma visão melhor. Já tinha visto pessoas no mesmo local e quase no mesmo lugar antes. Humanos lá em cima, provavelmente era 2 vezes maior. E era de um marrom bem escuro, balançando de um lado para o outro, sentada em uma pedra. Será que quem afirma ter visto o pé grande não estaria vendo, na verdade, um urso ou algo parecido? Ou será que a criatura só existe na imaginação delas? O testemunho de testemunhas oculares no caso do pé grande, na minha opinião, não é muito confiável porque você não pode testá-lo. É a credibilidade da pessoa. E essas pessoas, se quiserem ver algo estranho, podem imaginar
Dr. Stewart foi diretor emérito do Museu Nacional de História Natural do Instituto Smithsonian. Ele exige mais provas antes de aceitar o pé grande. Eu não acredito no pé grande porque nenhuma evidência concreta foi apresentada. Todas as evidências até agora são na forma de pegadas e relatos desse tipo, que constituem evidências frágeis. Evidência concreta é como este crânio. Se você tem um crânio desse tal pé grande, você pode dizer o que ele é. Fato ou ficção, o pé grande se tornou uma figura presente na paisagem americana. Em Willow Creek, Califórnia, que se autoproclama o portal para a terra do pé grande, a criatura é celebrada todo ano com um festival de 3 dias. Urso, macaco, homem, monstro ou mito, uma coisa é certa. Pé grande é uma atração turística de primeira linha. Mas do outro lado do mundo, outro suposto monstro provou ser uma atração turística ainda maior. O Lago Ness é famoso, claro. Provavelmente o mais famoso dos lagos das Terras Altas. É o monstro dele. O monstro do Lago Ness. Todos vêm aqui em busca de uma resposta para a pergunta: existe um monstro no Lago Ness? O Lago Ness é o maior lago de água doce das Ilhas Britânicas, com 24 milhas de comprimento, cerca de 1 milha de largura e até 900 pés de profundidade. Localizado no norte da Escócia, disse que o lago abriga uma misteriosa família de criaturas gigantes. Estamos em pé no cais, ao lado da casa de barcos, bem ali à esquerda. E olhando para a baía, vimos uma agitação repentina e tremenda nas águas. Sem saber o que causava isso, de repente vimos uma enorme cabeça preta surgindo 2 ou 3 metros fora d'água, bem devagar, vindo na diagonal. Então, depois de uns 15 segundos, ela afundou, mas não vimos nenhuma corcova. Foi muito emocionante enquanto durou. Serpentes e monstros são relatados há muito tempo nas profundezas aquáticas do mundo. Eles fazem parte da mitologia do mar. Essas criaturas surgiram das mentes entediadas e assustadas de viajantes cansados. Diferente das serpentes marinhas antigas, a misteriosa criatura do Lago Ness teria sido fotografada. A primeira vez em 1933 por Hugh Gray de Londres, os cientistas não chegaram a um consenso sobre o que era isso. Então, em 1934, um cirurgião londrino de férias, Dr. Robert K. Wilson, tirou esta fotografia, que dizem ser do pescoço e da cabeça. No mesmo ano, o London Daily Mail publicou esta foto, dizendo ser a barbatana do monstro. Blackman Stewart fez esta foto em 1951. Foi a primeira a mostrar o que seriam as misteriosas corcovas que ondulam nas costas da criatura. Em 1955, Peter McNabb tirou uma foto mostrando um grande objeto próximo à torre de 64 pés do castelo de Urquhart. Em 1960, Peter O'Connor tirou esta foto polêmica, que afirma mostrar uma criatura de 50 pés. Ao longo dos anos, o monstro do Lago Ness foi supostamente visto, em geral, por moradores das vilas próximas ao lago. Os pescadores e fazendeiros daqui levam vidas tranquilas e sem grandes eventos. 2 moradores debatem seus avistamentos do monstro. Com certeza não era. Era uma corcova arredondada, parecida com o dorso e cor de um elefante.
uma cor acinzentada, e eles ficaram completamente imóveis por pelo menos 2 minutos. Ambos afirmam ter provas do que viram, já que nenhum estava sozinho na época. Esse avistamento meu também foi visto pelo grupo de Oxford e Cambridge, que subiu lá para descobrir sobre o monstro. E se fossem uma dúzia? Bem, é muito parecido com o meu, porque todos os turistas e o gondoleiro, devia haver uns 120... De todo tipo. O monstro faz parte da tradição cultural do norte da Escócia desde 565, quando São Columba teria expulsado a criatura ao invocar a palavra de Deus. A palavra de Deus ainda é invocada hoje. Em 1972, o reverendo Donald Ormond realizou os ritos de exorcismo no Lago Ness. Eu te conjuro, ó antigo ser, pelo juiz dos vivos e dos mortos, por aquele que te criou no mundo, que não te feches mais em manifestações de demônios pré-históricos. Afasta-te, ó demônio horrendo, para o teu lugar designado, e não retornes mais para atormentar os servos do Deus Todo-Poderoso. Nem todos ao redor do lago veem o monstro como maligno. As crianças da escola primária Drumina-Drocket, que ainda creem na criatura, apesar dos esforços para convencê-las do contrário, a enxergam com mais carinho. Eles a chamam de Nessie. Nessie, no entanto, às vezes teria mostrado um lado mais sinistro, como quando John Cobb, campeão britânico de velocidade, levou seu barco ao Lago Ness em 1952. Cobb estava tentando estabelecer um novo recorde mundial. Cobb foi morto. Seu barco atingiu uma turbulência misteriosa, que alguns afirmam ter sido causada pelo monstro. Entre aqueles que acreditam na teoria de que Cobb morreu por causa do monstro do Lago Ness, está Tim Dinsdale, um ex-engenheiro aeronáutico e agora caçador de monstros em tempo integral. Dinsdale, que mora no lago, neste barco chamado Cavalo d'Água, observa a superfície do lago há 15 anos. Sua vigília iniciou em 1960, após ele produzir o filme mais convincente do monstro do Lago Ness. Com uma 16mm com mola e lente teleobjetiva de 135mm, Dinsdale filmou o objeto a 1.300 jardas de distância. Ele enviou o filme para análise ao Centro Conjunto de Inteligência de Reconhecimento Aéreo do Ministério da Defesa britânico. Eles ampliaram o filme, como mostrado aqui, submetendo-o a uma análise intensa. Eles concluíram que o filme exibe um objeto animado, não um barco, movendo-se a 16 km por hora e medindo cerca de 1,80 metros de largura por 1,50 metros de altura. Dinsdale entrevistou quase todas as testemunhas vivas do monstro. Aqui ele descreve como o monstro pode ser, com base nessas entrevistas. Então você vê esse corpo enorme. Os membros dianteiros, eu acho, são um pouco menores do que os reais. Essas corcundas curiosas, que acredito serem duas, uma na pelve e outra na cintura escapular, e a área entre elas parece mudar de forma. As pessoas já viram as costas mudando de forma. Elas realmente observaram isso. Na parte de trás, há uma grande cauda de natação, parecida com a de um crocodilo, usada para impulsionar a criatura. Água. Dinsdale, que não é um cientista, especula que o Lago Ness pode ser habitado por plesiosauros, animais considerados extintos há centenas de milhões de anos. A teoria é que os plesiosauros entraram no Lago Ness antes da última era do gelo, quando o lago tinha uma saída para o mar. Esses filmes mostram que um animal tido como extinto ainda pode existir. O selacanto, peixe considerado extinto por 60 milhões de anos, foi redescoberto na África do Sul em 1938. O selacanto estava escondido em mar aberto. O Lago Ness é isolado, confinado. Ainda assim, a pergunta permanece. Essas águas poderiam abrigar criaturas pré-históricas?
O Bureau de Investigação dos Fenômenos do Lago Ness foi criado em 1962 para descobrir se criaturas misteriosas vivem nessas águas. Operando até o ano passado, o Bureau tentou trazer uma experiência há muito necessária na busca pelo monstro. Por 11 verões até o dinheiro acabar, mantiveram olhos e câmeras em áreas estratégicas do lago. Sua maior conquista foi este filme feito por um voluntário de 17 anos, Richard Raynor, em junho de 1967. A Força Aérea Britânica concluiu que, assim como as imagens de Tim Dinsdale, este filme mostrava um objeto animado de certo porte. O diretor do Departamento de Investigações era o parlamentar David James. Ele explica os critérios usados pelo departamento para avaliar os depoimentos das testemunhas. Se havia dúvida, descartávamos. Nunca aceitávamos nenhum relato dentro de 15 minutos após a passagem de uma embarcação em qualquer direção, porque você pode ter efeitos extraordinários de peso refletindo na margem e assim por diante. Então, múltiplas ondulações dentro de 15 minutos disso, nós rejeitávamos imediatamente. Éramos relutantes em aceitar relatos de avistamento feitos por uma só testemunha, exceto se fosse alguém experiente, como um guarda-caça ou Nevlovsa com binóculos. Mas, usando os critérios mais rígidos que podíamos, descobrimos que, em média, há cerca de 20 avistamentos por ano que não podíamos ignorar. Não havia uma nuvem no céu quando 5 ou 6 corcovas surgiram a cerca de 200 metros. E quando eu as vi, os pensamentos que vieram à minha mente foram estes. Não havia nada lá quando passamos. Não é nenhuma criatura que eu conheça. Isso se encaixa nas descrições do monstro do Lago Ness. Deve ser o monstro do Lago Ness. Esse animal apareceu. Pescoço longo e fino, cabeça pequena e grande corcunda, com cerca de 9 metros de comprimento e até 1,20 metro de altura no ponto mais alto. E eu fechei meus olhos 1, 2, 3 vezes para ter certeza de que não estava imaginando vendo alguma coisa. Não, estava mesmo lá. O lago é um lugar misterioso. Sombras e ondulações criam efeitos peculiares. Há quem diga que qualquer um pode ser levado a ver um monstro nessas águas. Mas se o monstro é apenas uma ilusão de ótica ou uma alucinação, como explicar essas fotografias tiradas por um ex-militar profissional do Exército, Frank Searle, de Londres? Searle comanda sua própria unidade de investigação individual no Lago Ness. Ele vive como um eremita à beira d'água, em uma barraca com poucos confortos da vida moderna. Ele já está aqui há 5 anos. O objetivo dele é conseguir fotos de perto do monstro. Ele nos conta o porquê. Eu acho que isso valeria muito dinheiro. Acredito que só o uso das fotos pela mídia mundial renderia cerca de 200 mil libras nos primeiros 6 meses. Depois haveria palestras, aparições e outras atividades, todas atraídas pelas fotos. Nicholas Witchell, estudante de Direito e caçador de monstros nas horas vagas, questiona a autenticidade das fotos de Searle em seu novo livro publicado em Londres neste verão. Receio que haja pessoas falsificando fotografias no lago neste momento. Isso é feito por sobrepondo objetos aos negativos e colocando-os na água antes de fotografar. E recentemente, essas fotos têm recebido muita atenção da imprensa britânica popular. Em 1969, os caçadores do monstro usaram câmeras subaquáticas em submarinos pela primeira vez para obter melhores fotos. Mas a escuridão incomumente turva e barrenta das águas do lago impediu qualquer possibilidade de visibilidade. Os submarinos foram considerados inúteis e foram retirados. O sonar,
que usa ondas sonoras para captar ecos de objetos, apresentou melhores resultados. Ecos são convertidos em sinais elétricos em gravadores gráficos do navio. Em 1969, 1970 e 1972, equipes de pesquisa detectaram objetos grandes e móveis nas profundezas do lago Ness, mas não necessariamente vivos. O diretor de uma dessas expedições, o advogado de patentes Roberto Hines de Boston, voltou ao Lago Ness em junho de 1974 para liderar um projeto subaquático mais ambicioso. Mais baixo. Isso aí? E ter isso. Afunde na seda? E então? Entendi. Os planos de Hines prevêem a colocação de 2 câmeras à prova d'água na comporta. As câmeras estão ligadas a um flash estroboscópico potente e a um gravador de sonar, todos controlados por computador. Quando um objeto maior que 9 metros passar pelo feixe do sonar, o computador ativará o flash estroboscópico e as câmeras. A cada 10 segundos, outra foto será tirada até que o objeto saia do alcance do sonar. Após instalar o equipamento, um mergulhador profissional opina sobre trabalhar no Lago Ness. Você está certo. Não pretendo voltar ao Lago Ness novamente. Foi... assustador? Foi assustador. O que foi assustador nisso? A escuridão assustadora. O garoto marca a localização do equipamento de câmera de Hines, a 30 metros abaixo da superfície. Criado pelo Dr. Harold Edgerton do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, que também fez o equipamento subaquático de Jacques Cousteau, esse aparelho é a principal esperança de provar a existência do monstro. Em 1972, a equipe de Hines registrou esse grande objeto na tela do sonar, ao mesmo tempo em que tirou essa foto de uma barbatana que dizem ter cerca de 2,5 metros de comprimento e 1,20 metro de largura. Hines especula que a barbatana pertence ao monstro do Lago Ness. A barbatana de Hines tem uma semelhança impressionante com as barbatanas mostradas nos restos fossilizados de plesiosauros. Dr. Nicholas Houghton, um paleontólogo de vertebrados do Smithsonian Institution, responde: Acho muito improvável que algo do tamanho de um plesiosauro pudesse viver no Lago Ness sem que já tivéssemos percebido isso há muito tempo, ou mesmo conseguir viver lá, ponto final, porque simplesmente não há espaço suficiente para algo tão grande. Ao pensar em um plesiosauro, você precisa considerar algo parecido com uma baleia de tamanho moderado, em termos de espaço necessário e quantidade de alimento que precisa. Não posso te dar números muito precisos, mas, só para ter uma ideia aproximada, eu diria que uma população reprodutiva de plesiosauros, seja lá qual for, talvez 40 indivíduos, não sabemos ao certo, mas exigiria uma extensão de mar, dependendo da produtividade, ao longo das águas costeiras, digamos, da Baía de Chesapeake até, pelo menos, a Carolina do Sul ou Geórgia, e talvez até a Flórida. Já se falou em eletrificar o lago, em construir redes gigantes para encontrar provas concretas e determinar se a criatura existe. Sem essa prova, o monstro do Lago Ness deve continuar sendo um mistério intrigante, mas não resolvido. Histórias de criaturas estranhas sempre fascinam. Com o tempo, algumas podem até ser verdade. Até o momento, porém, na ausência de provas concretas, os cientistas do Instituto Smithsonian não endossam a existência de criaturas como o Pé Grande, o abominável Homem das Neves ou o monstro do Lago Ness. Sem dúvida, há espécies biológicas ainda desconhecidas na Terra e possivelmente no espaço. Os cientistas cuja tarefa é investigar o desconhecido um dia irão descobrir essas espécies. Eles continuarão tentando separar os mitos das realidades para ajudar a resolver os mistérios daquela parte do mundo ainda estranha e desconhecida.
Obrigada por assistir. Se quiser apoiar a produção de mais conteúdos históricos, curta, comente e compartilhe este vídeo com outros apaixonados por história. E não se esqueça de se inscrever para ajudar a manter a história.